Essa garota tinha 16 anos quando foi vítima de um dos maiores crimes da história dos Estados Unidos. Ela foi humilhada, agredida e torturada por Gertrude Benizelski, seus filhos e outras crianças da vizinhança. Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Iris e falo sobre casos criminais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Eu também te convido a me acompanhar nas minhas redes sociais, que lá tem vídeo todos os dias. E agora, vamos para o caso de hoje. Nascida em 3 de janeiro de 1949 em Lebanon, Indiana, a Sylvia Likens era a terceira filha dos atores circenses Betty e Lester Likens. A garota era filha do meio entre dois pares de gêmeos, a Diana e o Daniel, que eram 2 anos mais velhos que a Sylvia, e a Jenny e o Benny, que eram os mais novos. O casamento dos Likens não ia nada bem. E também eles viviam se mudando diversas vezes. A Sylvia constantemente era obrigada a ficar com parentes ou conhecidos quando seus pais estavam em turnê com o circo. Em seus 16 anos de vida, a Sylvia morou em nada menos que 14 endereços diferentes. Antes ela era deixada para ficar com a avó, ou então ela viajava com os pais quando eles não encontravam ninguém para cuidar dela e da irmã. Em sua adolescência, a Sylvia ocasionalmente trabalhava como babá, faxineira, engomando roupas ou passando recados para amigos e vizinhos. Muitas vezes ela dava parte desse dinheiro para a mãe dela. Ela foi descrita como uma garota amigável, confiante e animada. Ela tinha longos cabelos castanhos, ondulados, ela amava andar de patins e sua família a chamava de Cookie. A Sylvia era muito apegada e cuidadosa com a irmã dela mais nova, a Jenny. A Jenny tinha um problema em uma das pernas devido a poliomielite, e a Sylvia fazia questão de gastar o dinheiro que ela ganhava como babá com viagens para ver a Jenny feliz. A Sylvia sempre colocava um patins na perna resistente da Jenny e segurava sua mão para que ela também pudesse patinar com outras crianças. Em 1995, a Sylvia conheceu 2 adolescentes chamadas Paula e Stephanie. Ela conheceu as meninas na escola e elas se davam muito bem. No dia 3 de junho daquele ano, a mãe da Sylvia foi presa por furto e o pai dela, o Lester, tinha que continuar o trabalho no circo. Ele não tinha onde deixar as filhas, ele levava os meninos, mas dizia que circo não era lugar para meninas. Então, como a Sylvia se dava bem com a Paula e a Stephanie, que eram filhas de uma mulher chamada Gertrude, ele decidiu enviar a Sylvia e a Jenny, irmã dela mais nova, para morar com a Gertrude. Em troca, ele dava $20 para Gertrude para ajudar nas despesas, alimentação e para ela cuidar das meninas. E agora você deve estar se perguntando, Thaíris, mas quem é essa Gertrude? E eu vou te contar um pouquinho sobre a história dela. Nascida em 19 de setembro de 1928, a Gertrude Benizelski era mãe solteira de 7 filhos. Ela tinha 37 anos quando a Sylvia e a Jenny foram morar com ela. Gertrude era uma mulher amargurada, que vivia em condições precárias com apenas $55 por mês. Quando a Gertrude tinha 16 anos, ela se casou com um homem chamado John Stephan e os dois tiveram 4 filhos. Depois de um tempo, o John se tornou muito violento com a Gertrude e ela se divorciou dele depois de 10 anos juntos. Mas algumas semanas depois, ela já se casou novamente com um homem chamado Edward, que também se revelou abusivo, e eles se divorciaram em poucos meses. Então, a Gertrude se casou novamente com o primeiro marido, o John. Tiveram mais 2 filhos e se divorciaram pela segunda vez. Depois de um tempo, a Gertrude conheceu Dennis Lee, de 22 anos, 14 anos mais novo que ela na época, e eles tiveram um filho juntos, o Dennis Jr., em 1964. Mas depois de poucos meses, o Dennis abandonou a Gertrude e o bebê. Agora que falamos um pouco sobre a Gertrude, vamos para a parte onde a Sylvia e a Jenny vão morar na casa dela. Inicialmente, a família Benizelski tratou a Sylvia e a Jenny muito bem como prometido. As meninas passavam o tempo todo com a Paula e a Stephanie, cantando músicas populares da época e falando sobre garotos. Coisa de adolescente, né? A casa dos Benizelski era do tipo que as crianças da vizinhança entravam e saíam quando queriam. Eles podiam fazer coisas lá que seus pais não permitiriam, como fumar, beber, e lá rolava até conversas de conteúdo sexual. E tudo acontecia diante dos olhos de Gertrude. A Sylvia e a Jenny dividiam um quarto com 3 filhos da Gertrude. A Mary, de 11 anos, a Shirley, de 10 anos,
e o Jimmy, de 8. Mas a situação era bem precária. O quarto tinha apenas um colchão no chão, onde 5 crianças se revezavam para dormir. O Lester Likens nunca pisou na casa da mulher que ele havia contratado para cuidar de suas filhas. Se ele tivesse ido lá, com certeza ele ia saber que a Gertrude não estava em condições de acolher nenhuma criança em sua casa. Porém, ela estava vivendo em condições deploráveis. Sem os $20 semanais, ela não tinha como alimentar seus 7 filhos e ainda pagar o aluguel. Quando a Sylvia e a Jenny foram para a casa dela, o Lester Likens deu $20 adiantado. Mas quando os pagamentos futuros chegavam atrasados ou não chegavam, a Gertrude ficava furiosa. Então, as irmãs Likens se tornavam objetos de desprezo para Gertrude. Após o primeiro atraso de pagamento do Lester, ela arrastou a Jenny escada acima e chicoteou a garota com um cinto de couro. E ainda disse: "Eu cuidei de vocês duas cadelas, por uma semana, pra nada." A Jenny apanhou muito naquele dia e o dinheiro chegou um dia depois pelo correio. Os pais da Sylvia e da Jenny chegaram alguns dias depois e deram outro adiantamento para Gertrude. E as meninas não disseram nada para eles sobre o que tinha acontecido. Certo dia, a Gertrude descobriu que a Sylvia estava reciclando garrafas de refrigerante para ganhar dinheiro. Afinal, a Sylvia era uma adolescente, ela queria comprar as coisas para ela, porém, quando a Gertrude soube, ela atacou a Sylvia com uma pá de madeira e depois bateu repetidamente nas costas e na cabeça dela. Então, quando a Gertrude ficou fraca devido a uma bronquite crônica, ela entregou a pá para sua filha Paula para que ela fizesse o serviço. Então, conforme o tempo foi passando, os abusos e agressões só aumentaram. Certa vez a Sylvia disse que tinha um namorado na Califórnia e a Gertrude ficou enojada, e sua filha Paula também. Então a Paula chutou a Sylvia repetidamente na região íntima, acusando ela de estar grávida. A Sylvia não só sofria agressões, como também a Gertrude passou a negar comida para ela e ela começou a procurar comidas em lixeiras. Certa vez, a Gertrude pegou a Sylvia, então, junto com a Paula e uma criança vizinha chamada Randy, forçaram a Sylvia a comer um cachorro quente carregados com grandes quantidades de condimentos e especiarias. Então a Sylvia vomitou tudo e o trio a fez comer o vômito. A Gertrude acusou a Sylvia de roubar roupas de ginásticas e, como punição, ela queimou as pontas dos dedos da garota com um fósforo aceso. E enquanto fazia isso, a Gertrude gritava dizendo que odiava a Sylvia e dizia que a Sylvia estava arruinando a sua vida. Uma vez, a Gertrude fez a Sylvia ficar sem as roupas, ela chutou as partes íntimas da Sylvia e depois começou a inserir objetos. Enquanto ela fazia isso, os filhos dela e algumas crianças da vizinhança assistiam tudo e sorriam. No dia 5 de outubro de 1965, o Lester e a Beth foram verificar as filhas, mas elas não contaram nada do que estava acontecendo, com medo das coisas piorarem. Certa vez, a Paula abriu a porta e desafiou a Sylvia a fugir, mas a Sylvia não foi, pois não tinha para onde ir. O último dia de aula da Sylvia foi no dia 6 de outubro, depois da visita dos pais dela. A Gertrude foi quem ligou para a escola e mentiu dizendo que a Sylvia não estava mais interessada em ir. E depois de mentir sobre isso, a Gertrude trancou a Sylvia no porão. Então, a partir desse momento onde a Sylvia estava trancada no porão, as crianças chegavam da escola e iam direto para a casa da Gertrude e participavam da tortura de Sylvia. Se as crianças queriam praticar judô, Gertrude mandava praticar em Sylvia. Algumas crianças apagavam cigarros na pele da Sylvia para ouvi-la chorar. E a Gertrude dava banho em Sylvia em água escaldante até sua pele formar bolhas. A Paula, uma das filhas da Gertrude, uma vez bateu no rosto da Sylvia até que ela quebrou o punho. Então a Paula foi ao hospital engessar o braço e quando ela chegou em casa, ela continuou a bater em Sylvia mesmo com o gesso. A Gertrude usou uma agulha para fazer a letra I no abdômen de Sylvia. Ela queria fazer uma frase, então ela incentivou seu vizinho de 15 anos, chamado Richard Hobbs, a concluir a tarefa, e ele escreveu: "Eu sou uma prostituta e tenho orgulho disso." Depois que Richard escreveu a frase no abdômen da Sylvia, ela foi levada para o porão e foi amarrada.
Quando a Silvia foi amarrada no porão pelo genro da Gertrude, ela se debatia muito. Ela se debatia no chão, contra as paredes, e aí em um determinado momento, já muito machucada, ela se virou para a irmã dela. Ela já não aguentava mais. E ela disse para Jenny: "Eu sei que você não quer que eu morra, mas eu vou morrer." As surras deixaram a Silvia quase inconsciente e a Gertrude começou a perceber que ela estava piorando. Então ela ficou com medo. Não porque se importava, mas com medo de ser descoberta pela polícia. Então ela permitiu que a Silvia dormisse no colchão do quarto do andar de cima, mas antes ela deu um banho morno na garota e a obrigou a escrever uma carta que dizia o seguinte: "Ao senhor e senhora Likens. Eu saí com uma gangue de garotos no meio da noite e eles disseram que iriam me pagar se eu desse algo a eles. Então eu entrei no carro e todos pegaram o que queriam. E quando terminaram, me espancaram e deixaram feridas no meu rosto e em todo o meu corpo. E também colocaram na minha barriga. Sou prostituta e tenho orgulho disso. Eu fiz quase tudo o que pude para deixar Gertrude furiosa. Rasguei um colchão novo e fiz xixi nele. Também custei as contas do médico da Gertrude, que ela realmente não pode pagar. Eu fiz da Gertrude uma pilha de nervos e de todos os seus filhos." Naquela noite, a Silvia ouviu a Gertrude e seus filhos planejando jogá-la na floresta. Quando ela ouviu isso, ela tentou correr, mas Gertrude pegou ela, arrastou para dentro e tentou alimentá-la com torradas, mas a Silvia não tinha forças para comer. Então a Gertrude, furiosa, atingiu o rosto dela com um haste de cortina e seu filho John levou a Silvia de volta para o porão. Lá o John amarrou os pulsos de Silvia na grade e a Gertrude enfiou biscoitos na boca dela. E a Silvia disse que não estava com fome e sugeriu que ela desse os biscoitos ao cachorro. Nesse momento, a Gertrude deu um soco na barriga de Silvia e o John, seu filho, alimentou a Silvia à força com as fezes que tinham na fralda do bebê. No dia 25 de outubro, a Gertrude, o Cold e o John espancaram a Silvia. A Gertrude pisou em sua cabeça até ela perder a consciência, e quando ela voltou a si, reuniu força suficiente para bater no chão e nas paredes, esperando que algum vizinho ouvisse e viesse ajudá-la, mas ninguém apareceu. Na manhã de 26 de outubro de 1965, a Gertrude e a sua filha Stephanie deram um banho em Silvia, e durante esse banho, a Silvia parou de respirar. A Stephanie tentou reanimá-la com o RCP, mas não deu certo. Então, a Gertrude colocou o corpo sem vida de Silvia de volta no colchão e mandou um dos filhos dela, o Richard, chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, a Gertrude entregou a carta de Silvia, aquela que ela obrigou a Silvia a escrever. Ela disse a eles que a Silvia tinha fugido e voltado para casa ferida e fingiu estar muito triste. Os policiais encontraram a Silvia em um colchão sujo no chão de um quarto vazio no andar de cima. Seu corpo estava coberto de cortes, hematomas graves e um monte de feridas. Mais de 100 queimaduras de cigarro, marcas de queimaduras na pele. Ela estava com os olhos pretos, lábios rasgados e unhas quebradas para trás. Além disso, ela estava muito desnutrida. De acordo com a perícia, a causa oficial da morte foi um hematoma de um golpe na têmpora, mas toda a tortura contribuiu para sua morte. A Jenny, a irmã da Silvia, abordou um dos oficiais de investigação e se ofereceu para fazer uma declaração desde que ela fosse imediatamente tirada daquela casa. Então, a Jenny acabou contando tudo o que aconteceu. Nos dias seguintes, a polícia prendeu toda a família Benizelski e mais 8 crianças da vizinhança. Entre essas crianças estava a Ana, de 13 anos, Michael, de 11 anos, Randy, de 11 anos e Judy Duke, de 12 anos. Porém, mais tarde, essas crianças foram liberadas, sob intimação como testemunhas do Estado. Os filhos mais novos de Gertrude, Mary, de 11 anos, Shirley, de 10, James, de 8 e o Dennis Jr., que tinha apenas 1 ano, foram colocados em lares adotivos separados. Em dezembro de 1965, o júri indiciou a Gertrude, suas filhas Paula, de 17 anos, Stephanie, de 15, e seu filho John, de 12, e mais 2 vizinhos chamados Coy e Richard, ambos de 15 anos, sob a acusação de homicídio em primeiro grau.
Em seu julgamento, a Gertrude se declarou inocente alegando insanidade mental, mas ela foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau e foi condenada à prisão perpétua. O julgamento foi revertido em apelação em 1970 e um novo julgamento foi ordenado em 1971, e novamente ela foi considerada culpada. Em 1985, ela obteve liberdade condicional e isso revoltou muita gente. Apesar de um protesto de petição pública que levantou mais de 40 mil assinaturas, não teve jeito. Ela saiu em liberdade condicional e 5 anos depois, no dia 16 de junho de 1990, ela acabou falecendo devido a um câncer de pulmão, aos 60 anos. A Paula Benizels, foi considerada culpada de assassinato em segundo grau e foi condenada à prisão perpétua. Mas ela também recebeu um novo julgamento de apelação em 1970, onde ela se declarou culpada de homicídio involuntário no novo julgamento. Então ela foi condenada e a sua condenação foi de 2 a 21 anos. Mas ela escapou 2 vezes da prisão e conseguiu liberdade condicional 2 anos depois. A Stephanie Benizels, que testemunhou voluntariamente pelo Estado, ela teve um julgamento separado, foi considerada inocente e libertada. O Coy, o Richard e o John foram todos condenados por homicídio culposo e sentenciados de 2 a 21 anos de prisão. Mas eles ficaram apenas 18 meses e saíram em liberdade condicional em 1967. O Richard morreu de câncer de pulmão em 2 de janeiro de 1972 aos 21 anos. O Coy morreu em 23 de junho de 2007 de um ataque cardíaco. E o John Benizels Jr., um dos filhos da Gertrude, se tornou um ministro leigo e passou a fazer sessões de aconselhamento para filhos de pais divorciados. Ele morreu de diabetes em 19 de maio de 2005, aos 52 anos. A Paula mudou o sobrenome dela para Pace e se tornou uma professora. Já a Stephanie, eu não encontrei nenhuma informação concreta sobre o que aconteceu com ela, mas parece que ela também se tornou uma professora. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Um caso bem pesado, né? Se você assistiu até aqui, já deixa o teu like que ajuda muito na divulgação do canal. E se quiser me sugerir algum caso, já deixa aqui nos comentários. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.